Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, primeira parte do nosso tradicional programa pós-rodada, pós-domingo da semana 10 da NFL, isso mesmo, semana 10, tá passando rápido. Não deixe de escutar a segunda parte, que vai estar nesse feed também, na qual eu falarei sobre o Sunday Night Football. Vou passar pela classificação após a rodada e já fazer um mini preview também da semana 11 da NFL. Não acredito que passou tão rápido. Nessa parte, como de costume, vamos falar dos jogos da tarde desse domingo. Antes, queria lembrar vocês de que esse podcast só existe, você só está escutando ele agora, segunda-feira de manhã, por causa dos apoiadores. Se você é apoiador, muito obrigado. Se você ainda não é apoiador, tem um link na descrição. Planos começando por R$14 por mês e ainda tem desconto se você assinar pagando pelo Pix, planos de 6 meses e 1 ano. Além de você ajudar a manter o meu trabalho no ar, você tem acesso a 2 podcasts extras por semana e aos meus textos na newsletter. Então são vários benefícios. Se você, além de se tornar apoiador, criar uma conta no Bodog com o meu link e me mandar o print da conta, você, apoiador, ainda vai concorrer a 2 sorteios de R$50 por mês em forma de saldo no Bodog. Então são vários benefícios, além de ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Antes da gente passar para os jogos, 2 pedidos. Me segue no Instagram, @Cara dos Esportes. Tô querendo crescer lá, tô dando um gás lá, então é a mesma arroba do Twitter, então vai lá. Eu tenho postado vários conteúdos, então dá essa força. E se você escuta no Spotify ou no Apple Podcast, deixa 5 estrelas lá na avaliação, ajuda a subir nos rankings, então se puder, agradeço. Dados os recados, vamos para os jogos. Vamos falar do jogo do ano? Minnesota Vikings 33, Buffalo Bills 30, na prorrogação em Buffalo. Os Vikings não poderiam ser mais reais. 8 vitórias, 1 derrota. Eu sei que havia aquela discussão se o time era de verdade, se a campanha era enganadora. Venceram muitos jogos jogando mal, placares apertados, mas esse jogo manda uma mensagem para o resto da NFC. Não só para o resto da NFC, para o resto da NFL, que é um time de verdade. Eles derrotam o todo-poderoso Buffalo Bills num final maluco. Sim, talvez o segundo melhor jogo de temporada regular que eu já vi na minha vida. O primeiro é aquele Chiefs e Rams de 2018. Mas o final da partida foi completamente insano. Os Bills venciam por 24-10 no intervalo do jogo, né? Parecia que a partida estava controlada. Eles começam, o Vikings recebe a bola na primeira posse, no segundo tempo. Kirk Cousins lança uma interceptação, a segunda dele no jogo. Depois é punch dos Vikings. Parecia que o jogo estava controlado pelos Bills. Mas aí vem a reação da equipe, muito impulsionada pelo Justin Jefferson, que foi absolutamente fenomenal. A equipe consegue reduzir ali para 27-17. Josh Allen lança uma interceptação. Os Vikings conseguem mais um touchdown. Erram um extra point, então não precisavam apenas mais do field goal para empatar o jogo. Precisavam do touchdown para virar, porque estavam perdendo por 27-23. A equipe força um 3-and-out dos Bills, recebe a bola de volta com 3:26 pro final da partida, avança 75 jardas, 12 jogadas, mas não conseguem converter a quarta para 1 jarda. Devolveram a bola ao Buffalo Bills. Parecia que o jogo iria acabar. Nessa campanha, que terminou no turnover on downs, o Justin Jefferson conseguiu uma das melhores recepções da história da NFL. Não é absurdo dizer isso. Ele tirou a mão do Lewis, né, o cornerback do Buffalo Bills, que estava com as 2 bolas na mão. O Justin Jefferson na 4ª-para-18. Isso mesmo, 4ª-para-18. Tira a bola com uma mão só. Consegue a recepção. Incrível. Era pro jogo ter acabado ali. 99,9% dos jogos da história da NFL acabariam ali. Aí veio um momento assim, histórico, maluco, insano, que a gente vai lembrar pra sempre. O Buffalo Bills, com a bola na linha de 1 jarda, com 40 segundos pro fim,
eles não podiam ajoelhar na bola simplesmente porque eles não tinham espaço para isso, porque se ajoelha com a bola ali, se ajoelha na própria endzone, é safety. E era uma boa opção, né? Em retrospecto, era uma boa opção fazer aquela jogadinha ali de sair pelo fundo da endzone e forçar o safety, né? Aí você ficaria ainda 2 pontos na frente do placar, né? Mas colocaria os Vikings mais longe da endzone sem timeouts. Só que o Josh Allen sofreu um fumble no snap, recuperado pelo Eric Kendricks dentro da endzone. Touchdown Minnesota Vikings, 30-27. Os Bills recebem a bola de volta ali com 40 segundos e conseguem o field goal. Conseguem avançar rápido. O Josh Allen comandou um drive fantástico. E parabéns pro Josh Allen. O erro no fumble foi dele. O snap parece ter sido normal. E ele ter a força mental ali para voltar e conseguir levar o time até a linha de 11 jardas. Isso tá um field goal curto, né? De 29 jardas. Fantástico. O jogo vai para prorrogação. Os Vikings têm uma campanha longa. E na campanha seguinte, o Josh Allen é interceptado pelo Patrick Peterson, que também interceptou o Josh Allen. A primeira interceptação do Josh Allen também foi o Patrick Peterson, que, assim, eu comentei no Twitter, né? O Patrick Peterson é um dos melhores cornerbacks da história da NFL, não é exagero dizer isso, um Hall of Famer, mas ele já vinha nos 3, 4 anos ali mostrando sinais claros de declínio, né? E ele tá fazendo uma temporada muito boa, pontuada por esse jogo, né? Acho que muita gente vai perceber agora que o Patrick Peterson tá jogando bem, né? Mas ele tá fazendo uma temporada fantástica e garantiu a vitória do Minnesota Vikings. Na campanha do field goal do Buffalo Bills, é bom lembrar, teve uma recepção muito polêmica do Gabriel Davis, né? Num passe de 20 jardas ali, que claramente foi um passe incompleto. O Buffalo Bills tanto sabia que foi um passe incompleto que eles foram rápido ali para a linha de scrimmage para poder começar a próxima jogada, para evitar a revisão. Só que ali era um momento muito importante e era claro que pelo menos havia algo suspeito naquela recepção, né? Não ficou claro, não era aquela questão de no ângulo não dava para ver e tal, isso aqui era claro que era pelo menos questionável. E a arbitragem não ter parado o jogo para revisar foi um grande erro de arbitragem. Felizmente os Vikings venceram e acabaram não sendo prejudicados. Foram prejudicados, mas acabaram com a vitória de qualquer jeito. Mas foi um grande erro da arbitragem. Não foi a recepção do Gabriel Davis. Mas enfim, Vikings vencem. Minnesota Vikings é real. Na segunda parte eu vou falar sobre a classificação, né? Vou falar sobre o posicionamento dos times na NFC e tal, confrontos de playoffs. Mais uma vitória gigantesca para os Vikings. E assim, a minha desconfiança em relação ao Minnesota Vikings, e eu falei sobre isso no preview, né? Então se você escutou o preview, você sabe. Eu reconhecia que eles não eram tão bons quanto um time 8-1 pelo nível de atuação da equipe. Mas existiam peças para jogar bem melhor do que eles vinham jogando. Como eles jogaram nesse domingo. O Justin Jefferson teve uma das melhores atuações que eu já vi um wide receiver ter. 10 recepções, 193 jardas, um touchdown. E antes daquela última campanha que ele botou os Vikings nas costas, eu já tinha tweetado que toda a recepção do Justin Jefferson era difícil. Tudo ele tava ali tendo que lutar muito. E ele depois ainda tem aquele drive que tem a 4ª para 18, absolutamente fenomenal. O Cousins, depois da segunda interceptação, fez um jogo muito bom. Claro que, no geral, ele cometeu 2 erros, as interceptações e tal. Mas, como eu falei do Josh Allen, né? Ele superou aquele fumble e conseguiu levar a equipe ao field goal para levar para prorrogação. O Cousins, ele superou os erros e teve um jogo muito bom no segundo tempo, né? Depois ele lançou a interceptação na primeira campanha, né, do segundo tempo, e depois ele fez o que precisava, e o que precisava era bola no Justin Jefferson, né? Teve um touchdown longo do Dalvin Cook também, né, de 81 jardas, mas claramente tudo é o Justin Jefferson nesse ataque, nesse time. Pra mim, o Justin Jefferson é o não quarterback mais valioso da NFL, porque você pega a combinação dele de idade
talento e impacto em campo. Ele tem 23 anos ainda. É surreal, ele só vai fazer 24 em janeiro do ano que vem. É surreal ele ser tão bom, tão novo ainda. E aí você pega outros jogadores, tipo o Tyreek Hill. É discutível, o Tyreek Hill ou o Justin Jefferson. Quem é o melhor wide receiver na temporada e na NFL como um todo. Mas o Tyreek Hill tá ganhando 30 milhões de dólares por temporada e tem 29 anos, né? O Justin Jefferson, como eu falei, 23. Então, de todos os não quarterbacks, o que seria mais caro numa troca seria o Justin Jefferson. E não tem nada que o time possa oferecer para o Minnesota Vikings que eles vão aceitar, né? E se fosse futebol europeu, o Justin Jefferson era um jogador de, sei lá, 200 milhões de euros, 250 milhões de euros, porque ele é um absurdo. Ele lembra o Antonio Brown no auge, né? E o Antonio Brown no auge era um dos melhores wide receivers da história da NFL, tipo, top 6, top 5. E o Justin Jefferson, ele é um cara que tem todas as rotas do mundo, todas as rotas. Ele é excepcional após a recepção. Ele é excepcional em recepções contestadas. E não tem nenhuma falha no jogo dele. Não tem nada que você possa apontar no Justin Jefferson. Ele é o wide receiver perfeito. Você pode querer, de repente, um cara como o Calvin Johnson, que é muito maior. Tudo bem, o Justin Jefferson não é um dos caras mais altos do mundo, né? Apesar dele não ser baixo, mas ele tem, deixa eu ver, tem 6'1", né? Que é 1,85m. Mas é uma altura ótima, perfeita. Claro, ele não é o Calvin Johnson, mas ele também gera mais separação que o Calvin Johnson gerava, né? Ele é o, cara, um wide receiver perfeito, jogador de futebol americano perfeito e absolutamente fantástico. Os Vikings venceram a troca do Stephon Diggs, né? Do Stephon Diggs para os Bills, né? Que é o time do outro lado. Eu sei que o Stephon Diggs também jogou muito bem. A gente estaria... que a gente tá elogiando o Justin Jefferson, a gente estaria elogiando o Stephon Diggs, né? Se os Bills tivessem vencido. Ele teve 12 recepções para 128 jardas. E ele foi muito importante porque o Josh Allen, ele acabou com números, assim, 330 jardas e tal, mas eu não... acho que ele não estava soltando tanto o braço quanto de costume, né? Isso deve ter realmente a ver com a lesão no cotovelo. Mas você pensa... claro que na hora e os primeiros resultados, a troca foi ótima para os dois lados. Eu não tô questionando isso. Foi ótima para o Buffalo Bills, porque eu acho que o Josh Allen... eu não sei se ele se torna o Josh Allen sem o Stephon Diggs. Porque o Stephon Diggs foi muito importante naquele momento para o Josh Allen. Mas o Justin Jefferson é melhor que o Diggs. E eles estão pegando o Justin Jefferson todo no contrato de calouro. E ele é, assim, desde o primeiro minuto que ele pisou num campo de futebol americano, ele é um dos melhores wide receivers da NFL. E hoje ele é melhor que o Stephon Diggs. Eu acho que ele já é melhor desde da temporada passada. Então, se você tivesse que... os dois lados venceram. Mas os Vikings, assim, acertaram. Eles não fazem essa troca sabendo que eles iam pegar o Justin Jefferson e ele ia ser esse jogador, né? Então não dá também pra dar tantos créditos assim. Mas, em retrospecto, acho que a gente pode dar vantagem pro Minnesota Vikings. Do lado do Buffalo Bills, derrota muito dolorosa. Muito mesmo, porque eu não quero entrar muito na classificação, né? Porque é da segunda parte do podcast. Mas a equipe, nesse momento, tá na terceira colocação na AFC Leste, né? E é um time que tava com a seed número 1 e agora tá um jogo atrás do Kansas City Chiefs, né? Eles têm a vantagem no confronto direto, mas agora eles têm que tirar essa vantagem de um jogo. Eles têm que vencer um jogo e os Chiefs... eles têm que vencer um jogo a mais que os Chiefs até o fim da temporada. E pode ser que esse tropeço vá custar a equipe ter que jogar no Arrowhead de novo numa final de conferência, né? Ou, de repente, nem vencer a divisão, né? Porque o Miami Dolphins também tá muito bem, né? Então, é uma derrota muito dolorosa pro Buffalo Bills, porque eles estavam com o jogo na mão. Estiveram com o jogo na mão 2 vezes e não conseguiram um baita de um colapso. O Josh Allen, eu acho que merece um pouquinho de... ele não me parecia 100%. Ele correu muito bem com a bola, né? Teve 84 jardas e tal, mas passando a bola ele parecia um pouco mais controlado. Então tem que levar isso em consideração. Mas ele é um cara que ele estava lançando muitos passes interceptáveis, que é uma estatística que o Pro Football Focus tem, que é o passe que poderia ser interceptado, mas, por exemplo, cornerback drop.
ou uma falta nula, algo do tipo. E o Josh Allen, ele lidera a NFL em passes interceptáveis. Só que ele estava tendo um pouco de, entre aspas, sorte, porque nem todos estavam sendo interceptados. E agora ele lançou 2 interceptações, teve o fumble. A gente espera um pouco mais dele. Porque ele era um dos favoritos a MVP, ainda é um dos grandes candidatos a MVP, mas ele perdeu um pouco de gás agora. Tem que revisitar, né? Mas pensando, eu não sei se ele tá mais... Porque eu tenho que pensar ainda bem, eu não quero falar com a cabeça quente, mas ele provavelmente não é mais o meu segundo colocado no meu ranking, né? De novo, tenho que pensar. Mas vamos ver como é que ele vai se recuperar ao longo da semana. De resto, um jogo tão maluco, não dá pra tirar tantas conclusões. Eu achei que o Von Miller conseguiu um sack naquele drive que terminou em turnover on downs dos Vikings, que foi muito importante, que é por isso que você traz esses caras tipo o Von Miller, o Ed Oliver também teve um jogo muito bom, mas ainda assim eles não conseguiram segurar os Vikings no final, mas nenhuma secundária consegue segurar o Justin Jefferson, né? E se tivesse o Tre'Davious White, talvez a equipe tivesse em vez de ter cedido 10 para 193, de repente 8 para 120, e aí os Vikings provavelmente perdem esse jogo, né? Mas um jogo maluco, um jogo incrível, e parabéns pro Minnesota Vikings, derrubou um time peso pesado. E para encerrar, eu quero mandar um abraço para 2 pessoas. Primeiro, pro Alisson, lá do MVP Minnesota Vikings Podcast, que tentei ligar para ele, mas ele não estava disponível, como era de se esperar, né, depois de um jogo como esse. E mandar um outro abraço também para um dos meus seguidores no Twitter, que é o Dr. Galo, Galo Doctor, @GaloDoctor. Ele estava lá em Buffalo no jogo, ele é torcedor dos Vikings, e ele se ofereceu como correspondente, mas aí na hora que eu entrei em contato com ele pra pegar o contato dele pra ligar e tal, aí acabou que não se encaixou, até a hora dessa gravação ele não tinha me respondido ainda, então infelizmente eu não tenho nenhuma flexibilidade de tempo no domingo pra gravar, né? Eu queria, porque ele tava lá, né? Então ele tem a vibe do estádio, mas parabéns aí pros 2 membros da torcida do Minnesota Vikings aqui no Brasil. Tem vários outros, é um time muito popular aqui no Brasil, mas parabéns aí pro Minnesota Vikings. O Kansas City Chiefs derrotou o Jacksonville Jaguars por 27-17. Um jogo que eu respeito o Jacksonville Jaguars. Eles abriram a caixa de ferramenta, começaram o jogo com um onside kick que eles conseguiram recuperar, só não deu em nada, mas esse jogo ficou bem escancarado a diferença entre as duas equipes. Os Chiefs fizeram um jogo nota 6,5, nota 7. Os Jaguars tentaram aumentar o risco que a equipe corre, por exemplo, com esse onside kick logo de cara. Teve interceptação do Mahomes no final do jogo, teve fumble, mas ainda assim o gap entre essas duas equipes é muito grande. Nunca pareceu que os Chiefs estavam de fato ameaçados pelo Jacksonville Jaguars. Mahomes eu achei que jogou muito bem, né? Claro, teve interceptação, mas foram 4 passes para touchdown. Travis Kelce voltou a marcar touchdown, né? Ele não fazia um touchdown desde aquele jogo contra os Raiders, né? Que ele fez 4. Marcus Valdes-Scantling teve uma recepção absurda ali, teve um touchdown longo e jogou muito bem. Foram 3 recepções, um touchdown, mas ele jogou muito bem. E como torcedor dos Giants, eu acho um absurdo o Kadarius Toney ter o jogo que ele teve, né? Foram 4 recepções, 57 jardas, um touchdown, e vendo, foi melhor ainda o desempenho dele, né? Ele fez o touchdown pulando uma perna só, ele fez jogadores da NFL parecerem amadores tentando chegar nele, e assim, ele foi uma escolha de primeira rodada nos Giants, foi trocado porque ele claramente não se encaixou lá em Nova York, mas ele era um cara muito talentoso, né? O problema dele era as lesões, né? E ele vai ser esse jogador em Kansas City? Vai parar de se machucar? Vai ser doloroso, né? Eu nunca achei que ele fosse ruim, né? O problema é tudo o resto.
E agora, o primeiro jogo dele, ele fez um cosplay de Tyreek Hill, que me irrita profundamente. Do lado do Jacksonville Jaguars, Trevor Lawrence não fez um jogo bem razoável, ainda foi sacado mais do que deveria, a equipe não conseguiu correr com a bola, o Christian Kirk jogou muito bem, mas a diferença aqui são dois times em categorias bem diferentes, tanto que o Chiefs nem cobriu, né? O Chiefs era favorito por 11 pontos, se eu não me engano, no Bulldog, e venceu por 10, mas não tem nem muito o que falar dessa partida. Aliás, faltou uma coisa pra falar, né? A lesão do Juju Smith-Schuster, né? Que saiu ainda no primeiro tempo, ele levou uma pancada na cabeça, ele caiu desacordado ali com os braços rígidos, né? Parecia o lance do Tua, né? O segundo, né? Contra o Cincinnati Bengals. Saiu andando, que é sempre um bom sinal. Não foi dado falta, que os jogadores dos Chiefs ficaram bem irritados, mas acho que a gente vai ficar um tempinho sem ver o Juju Smith-Schuster em campo, pelo menos uma semana, porque parece que foi uma concussão das graves. Miami Dolphins 39, Cleveland Browns 17, um atropelo do Miami Dolphins, uma atuação dominante do ataque da equipe, que é o melhor ataque da NFL, e o Tua tá de vez na disputa pelo MVP. 25 de 32 para 285 jardas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação. 2 quarterbacks na história da NFL tiveram 3 passes para touchdown e nenhuma interceptação em 3 jogos consecutivos. Tua Tagovailoa é um deles, Dan Marino é outro. Excelente companhia. O Tyreek Hill nem teve o melhor dos jogos dele, 5 recepções para 44 jardas, mas o que chamou atenção é que o Tua distribuiu melhor dessa vez, né? A gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores com pelo menos 2 alvos e 8 receberam alvos na partida, né? Então não foi aquele foco Jalen Waddle e Tyreek Hill, né? Ele separou, distribuiu um pouco mais a bola, o ataque foi muito bem, a equipe correu bem com a bola, até a defesa jogou um pouco melhor, tudo bem que o ataque do Cleveland Browns não é nada demais, né? Mas a gente já viu esse time dos Browns correr facilmente para 150, 180 jardas e foram 112. Claro que muito disso é que os Browns tiveram que abandonar o jogo terrestre quando ficaram muito atrás do placar, e a gente sabe que o Jacob Brissett não vai conseguir trazer eles de volta, né? Mas a defesa da equipe continua muito ruim. O Myles Garrett não apareceu nesse jogo, né? O Tua não sofreu nenhum sack, nenhuma pressão, e acho que o Kevin Stefanski, acho que ele vai ter a carta, né, do Deshaun Watson e tal, mas o ano passado dele foi ruim, esse ano também tá sendo. Mudanças na defesa, no comando da defesa, pelo menos, vão ter que acontecer. E do lado do Miami Dolphins, eu reforço, é o melhor ataque da NFL, e a gente tem que considerar o Miami Dolphins como candidato real à AFC. Eu ainda acho que Bills e Chiefs são os 2 primeiros e tem uma distância, mas eu colocaria o Miami Dolphins logo em seguida, né? Até porque você tem Tua, Josh Allen e Patrick Mahomes, né? Então é uma desvantagem, e é um time que tá junto há menos tempo. Mas o Tua tá jogando em nível de MVP, o ataque dos Dolphins é fantástico, e por que não? Um jogo ruim dos Chiefs, eles podem vencer o Kansas City Chiefs, não acho nenhum absurdo não, então colocaria eles como terceira força da Conferência Americana no momento. Detroit Lions 31, Chicago Bears 30, um jogo que erros do Chicago Bears custaram a equipe, né? O Justin Fields lançou uma pick six, né, para o ex-companheiro dele de Ohio State, o Jeff Okudah, que empatou o jogo com 10 minutos para o fim, 24-24. A equipe conseguiu uma campanha rápida com um touchdown longo do Justin Fields de 67 jardas, fantástico. Lembrou o ano de calor do Robert Griffin III, né? Que quem viu lembra, né? Busca RG3 Highlights 2012 e você vai ver basicamente o Justin Fields jogando. Só que aí, infelizmente, o brasileiro Caio Santos errou o extra point. Os Lions receberam a bola de volta, conseguiram um touchdown que virou o jogo, né? Os Bears tiveram a bola com 2:21 ali, os tempos para pedir, mas numa 4-8 o Justin Fields acabou sendo sacado e fim de jogo. Detroit Lions vence de virada, segunda vitória consecutiva da equipe, né? Nesse momento eles estão tentando sair do buraco que eles se colocaram e estão tentando
Acho que salvar a temporada é forte, mas salvar o emprego do Dan Campbell, que eu acho bem difícil. O Amon-Ra St. Brown foi fantástico. 10 recepções para 119 jardas. É o que falta para os Chicago Bears, né? Um wide receiver 1 de verdade. Não é o Darnell Mooney. O Chase Claypool pode ser, eventualmente, talvez não nesse ano, talvez, mas também falta ainda talento nesse corpo de wide receivers, e o que é especial nesse time é o Justin Fields, né? Ele lançou a pick six, tudo bem, mas ele teve 2 passos para touchdown, teve 2 corridas para touchdown, 147 jardas pelo chão, continua tendo jogos especiais, e ele é um quarterback especial. Eles estão conseguindo usar. Eu entendo o discurso de tem que proteger o quarterback para ele não correr com a bola e tal, tanto. Mas você olha, né? Tem um monte de quarterback que se machuca sendo sacado, tentando esticar jogadas, né? E se você for reduzir a vida útil do Justin Fields, é melhor você ter um quarterback nota 8,5, 9, que vai entrar em declínio com 33 anos, ou um quarterback nota 5,5, que depois de 2 anos você vai ver que não é bom o suficiente para ser titular, ou vai ser nota 5,5 até os 38. É melhor você ter o Justin Fields por menos tempo, mas usar o que ele faz de fato especial. Como eu falei no último podcast e no penúltimo podcast também, defesa dos Bears, que já não era muito boa, né? Sim, o Roquan Smith e o Robert Quinn perdeu muita força, né? E por isso que tem sido atropelada aí. Os Lions, que começaram muito bem no ataque, depois tiveram muitos problemas, não jogaram bem contra os Packers no ataque, conseguiram 31 pontos, né? Claro que 26, né? Quer dizer, 26, 25 do ataque, né? E os outros da pick six do Justin Fields. Mas vitória importante para os Lions. E assim, Bears, vitória moral. Acho que todo jogo que o Justin Fields jogar bem dá esperança pro ano que vem, né? E melhorar a posição no draft também não é dos piores mundos pro Chicago Bears, não. Vamos falar de New York Giants e Houston Texans, mas antes eu gostaria de lembrar vocês sobre o programa de apoiadores. Eu insisto porque é importante. A vida de produtor de conteúdo independente é difícil, e fazer o trabalho que eu faço na escala que eu faço custa dinheiro, custa tempo, e tempo é dinheiro também, então dinheiro 2 vezes. Então, se você curte escutar esse podcast segunda-feira de manhã, você curte o trabalho que eu faço, considere se tornar apoiador se você puder. Planos a partir de R$14 por mês, que além de você ajudar o podcast, você tem acesso a 2 podcasts por semana exclusivos para apoiadores, né? O de terça-feira à noite, que é de debate, eu sempre trago algum convidado para a gente debater sobre a NFL. E tem um podcast de sexta-feira de manhã, que é sobre o Thursday Night Football. Tem as minhas newsletters, né? Que são meus textos às terças e quintas. Então tem muito conteúdo, e você também ajuda o podcast. E também você pode se tornar apoiador, criar uma conta no Bodog, me manda o print dessa conta, que eu sorteio para 2 pessoas R$50 em saldo na conta no Bodog, 2 vezes por mês durante a temporada da NFL. Então dá uma olhada lá, vê com carinho. New York Giants 24, Houston Texans 16. Assim, os Giants vencem mais um jogo por uma posse de bola só, é verdade, mas o estilo de jogo dos Giants é meio que esse mesmo, né? Eu tô olhando aqui a lista pra ver se me fugiu algum, mas se eu não me engano, é isso mesmo. Todos os jogos vêm sendo por apenas um touchdown, mas o estilo de jogo dos Giants não abre muita liderança, né? E você, com o elenco que tem, é o que tem. Com o elenco que tem, é o que tem. O Saquon Barkley correu com a bola 35 vezes para 152 jardas e um touchdown, e é o ataque do New York Giants. Saíram notícias de que os Giants querem conversar sobre contrato e tal, que provavelmente vai acontecer durante a off-season. Eu sei que o Saquon Barkley é fantástico, mas para pagar $15 milhões por ano para ele, eu prefiro que ele saia.
Agora, se você faz um contrato, de repente com valor alto garantido, mas tipo, acho que 3 anos, 10, 11, talvez 12, eu não pulo do penhasco. 12 milhões, mas com cláusulas de incentivo, né, de 10 para 12 e 3 anos. Nada mais que 3 anos. Eu não pulo do penhasco, até porque ele tem sido importante esse ano, mas assim, você tá botando uma carga grande nele, né? E a história de jogadores com uma carga tão grande nesse nível, seguindo em frente, não é boa. Eu sei que é frio, mas eu não renovaria com o Saquon Barkley. Eu, no melhor dos mundos, eu teria avaliado o que um outro time poderia oferecer por ele na janela de trocas que fechou. Mas agora já não tem mais jeito, né? O Darius Slayton jogou bem, teve um touchdown longo, né? Que foi todo ele, né? Foi um passe do Daniel Jones que ele conseguiu uma parte após a recepção. O Kenny Golladay um desastre, teve um drop horroroso. E tem que olhar lá a conta do Kenny Golladay, se ele não tá sacando parte do salário dele e dando dinheiro pro David Gettleman, porque tem cara de rachadinha isso daí. Alguma lavagem de dinheiro, um marketing multinível rolou aí, porque não é possível. É um dos piores contratos da história da NFL. Defesa dos Giants jogou bem, o Williams jogou bem, tem jogado bem, né? Desde que ele chegou nos Giants, tem sido um bom jogador. Do lado do Houston Texans, é o time mais anônimo da NFL. O Dameon Pierce, que vinha sendo um dos favoritos a calouro de ataque, sofreu um fumble, né? Ele teve 17 carregadas, 94 jardas, mas não foi dos melhores jogos dele. Davis Mills lançou interceptação e a defesa foi, em geral, foi bem amassada ali pelos Giants no jogo terrestre. 7-2 para os Giants, a gente vai falar na parte 2 de classificação e cenário de playoffs, né? Não quero entrar muito aqui. Enquanto o Houston Texans caminha. Eu sei que, assim, é um time que o objetivo não é perder. Eles não estão tancando de propósito. Mas é um tanking involuntário. E ter a primeira escolha geral, draftar um CJ Stroud, um Bryce Young para a equipe, é o melhor que pode acontecer pro Houston Texans. Tem um monte de escolhas de primeira rodada vindo aí na troca do Deshaun Watson, né? Então, esse ano é um ano de reposicionamento da franquia. Pittsburgh Steelers 20, New Orleans Saints 10. O jogo... Eu falei que ia acontecer isso no preview, né, da rodada, né? O jogo que o Red Zone esqueceu que existia, né? O jogo que estava empatado ali durante boa parte, né, da partida, né? Até o início ali do último quarto. Até que os Steelers ali em 2 campanhas consecutivas, né? Chutaram um field goal. Aí o Andy Dalton lança uma interceptação. Eles conseguem um touchdown, os Steelers, né? O Saints tem turnover on downs, depois tem interceptação e tal, e vitória dos Steelers ali meio que por default, por ter algum ataque menos desastroso que o do New Orleans Saints. Os turnovers fizeram aqui a diferença, né? Foram 2 interceptações do Andy Dalton, nenhuma do Kenny Pickett, que tá sendo o que a gente esperava do Kenny Pickett, né? Segura muita bola, tem uma mobilidade ali bem interessante, meio Daniel Jones, assim, né? Ele teve uma corrida longa de 23 jardas, teve touchdown correndo com a bola, 51 jardas no total. O ataque aéreo não consegue fazer muita coisa. Retorno do TJ Watt foi importante. Ele nem necessariamente ele teve um grande jogo, mas a presença dele muda a forma como os ataques adversários jogam, porque ele é um impacto não só como passador, como pressionando o quarterback, mas também defendendo o jogo terrestre, tanto que os Saints tiveram 15 carregadas para 29 jardas. E a pergunta que fica para os Saints é quando que o James Winston vai voltar, né? Porque ele saiu do time lá atrás, né, por conta das lesões nas costas. Será que ele já está recuperado o suficiente para jogar? Porque o Andy Dalton tá quebrando, né? Agora é um jogo ruim e acho que no geral esses jogos do Andy Dalton, no geral, em 2022, ele tem jogado razoavelmente bem. Contra os Bengals ele foi bem, contra os Cardinals tiveram as interceptações que realmente quebraram, ele foi bem contra os Raiders e tal, mas você tem o James Winston ali no banco, se ele estiver saudável ele deveria jogar, porque
ele vai cometer mais erros. Mas assim, o Andy Dalton vem cometendo bastante erro também. E ele não traz o potencial bom do James Winston, né? A gente viu como é que esse ataque é bem modorrento. A gente viu que o Olave ali ele chegou a levar uma pancada séria ali, que ele ficou parecendo meio grog, mas levantou e tal. O Jarvis Landry voltou, mas o que a gente tá fazendo aqui, né? Bota o James Winston, vamos ter um entretenimento. Tem o Taysom Hill também, né? Porque chega, né? 2022, a gente já tem bastante evidência do que o Andy Dalton é. E mais importante do que o Andy Dalton não é. Tennessee Titans 17, Denver Broncos 10. Um jogo que acho que não vai ter ninguém correndo para assistir no condensado durante a semana. Ryan Tannehill voltou ao time. Levou algum tempo ali para engrenar, né? As 9 primeiras campanhas do jogo, pelos dois lados, foram punts, né? A gente só teve um touchdown ali já com 8 minutos para o fim do segundo quarto do Denver Broncos, né? Mas foi o único da partida. Mais uma atuação muito ruim do ataque do Denver Broncos. Tennessee Titans também não foi muito melhor. Nenhum dos dois times conseguia sustentar drives, e tanto que dos 3 touchdowns da partida, 2 foram longos, né? Um de 66 jardas do Jalen Virgil, né? Do Denver Broncos, né? E o do Titans, né? O segundo, na verdade, foi do Nick Westbrook e Kine, né? E Kine, não sei. 63 jardas, ou seja, jogada ali que o cara escapou, fez o touchdown, não foi aqueles avanços metódicos e tal. O Ryan Tannehill, como eu falei, parecia enferrujado. Teve uma hora que ele chegou a correr e parecia que não estava 100%, né? Mas jogou pro gasto ali. A equipe não conseguiu correr muito bem com a bola. Nenhuma das duas equipes conseguiu correr bem com a bola, né? As duas defesas foram bem. E a diferença acaba sendo a interceptação, né, do Russell Wilson, né? Os Titans tiveram um fumble também do Malik Willis, né, que entrou ali para uma gadget play, mas esse time dos Broncos continua um problema gigantesco, né? O ataque não engata de jeito nenhum. A gente já passou da metade da temporada e continuamos falando dos mesmos problemas, né? Não correu bem com a bola. Russell Wilson continua segurando muito a bola, foram 6 sacks. A gente viu a defesa dos Titans, jogou muito bem semana passada, jogou bem novamente, né? E é uma defesa muito forte, muito bem treinada pelo Mike Vrabel, e jogou mais uma vez como tal. O retorno do Ryan Tannehill muda o time, né? Porque você pode gostar, desgostar do Ryan Tannehill, né? Mas ele é uma opção muito melhor que o Malik Willis hoje, né? E eu sei que não foi bonito, mas o Titans nunca vence bonito, né? Então, uma vitória que é importante para... Toda vitória é importante na NFL, né? Eu acabo falando isso várias vezes, né? Vocês devem ficar rindo de mim. Mas para um jogo duro, um jogo que a equipe chegou a estar perdendo, e é mais um degrau ali para você garantir a divisão. Então, um bom resultado aí para o Tennessee Titans. E o Broncos, a questão agora é se o Nathaniel Hackett chega até o fim da temporada regular, né? Porque eu acho que não é nem mais uma questão se ele vai ser demitido ou não, né? Porque, a menos que a equipe mude de forma drástica, ele vai ser demitido. Antes de passar pro jogo de Londres, né, eu só queria pedir desculpas porque o áudio não tá muito bom. Não tá ruim o áudio, mas não tá na mesma qualidade do áudio que você tá ouvindo agora, por conta de um problema da equipe técnica do podcast Cara dos Esportes. E a equipe técnica do podcast Cara dos Esportes sou eu, no programa que eu uso para gravar. Como o jogo foi cedo, eu quis adiantar a gravação. Só que eu usei um programa para gravar um negócio que eu não queria botar esse microfone que eu tô usando aqui, né? Aí eu gravei com o microfone da webcam. Aí o que aconteceu? Eu comecei a gravar e aí esqueci de mudar. Então gravei com o microfone da webcam, que não tá ruim o áudio. Tá bem nota 6, assim. Mas não tá igual a esse áudio aqui que você tá escutando agora. Então finja que não percebeu. Mas dá pra, assim, se eu não falasse, você ia perceber provavelmente, né? Mas é a qualidade do áudio dos meus convidados, normalmente. Então, só pra explicar pra vocês não acharem estranho. Então vamos lá.
Antes de passar para os jogos do segundo horário, vamos voltar no tempo e falar do primeiro jogo desse domingo, que começou 11h30, horário de Brasília, porque a partida foi realizada em Munique, né, no estádio do Bayern de Munique, jogo entre Seattle Seahawks e Tampa Bay Buccaneers. Os Buccaneers venceram por 21-16, um jogo que a gente lembrará para sempre por conta da interceptação lançada por Leonard Fournette num passe em direção a Tom Brady. Isso mesmo, você já deve ter visto esse lance, mesmo que não tenha assistido ao jogo. Eu descrevi para um amigo meu que subiu a cabeça o sucesso, mesmo que pequeno, do Tampa Bay Buccaneers, né? Porque eles vinham a temporada inteira com um ataque muito ruim. Eles jogaram bem, fizeram 2 touchdowns ali no primeiro tempo, né? Estavam se sentindo bem. Aí vão pro segundo tempo, chamam essa trick play. Antes disso, teve uma jogada. Foi bem claro o que eles tentaram fazer, né? Teve uma jogada, eu não lembro se foi, não lembro qual drive foi no primeiro tempo, que o snap foi direto pro Leonard Fournette, não, Tom Brady se alinhou lá como wide receiver, e aí eles repetem o alinhamento, o Leonard Fournette finge que vai correr e passa a bola, só que a bola fica curta, o Tom Brady ainda escorrega na jogada, mas mesmo que não tivesse escorregado, a bola ficou muito curta, então uma interceptação fácil do Tariq Woolen, que ainda foi derrubado pelo Tom Brady com as pernas, né? Botou ali a famosa rasteira ali do Tom Brady, e ainda foi uma falta além da interceptação. Então foi uma jogada que a gente vai lembrar como, por exemplo, aquele famoso fake punch do Indianapolis Colts. Então fica aí para a história. Mais um jogo que o ataque do Seahawks, que vinha tão bem nessa temporada, foi muito mal no primeiro tempo. Foi o pior primeiro tempo aí do Geno Smith na temporada, justamente quando começaram a sair notícias de que o Seahawks quer renovar o contrato dele para a próxima temporada, mas que eles vão conversar apenas quando acabar a temporada regular. Mas não foi um bom primeiro tempo, méritos da defesa do Tampa Bay Buccaneers, né? Agora com o Ken Hicks e com o pessoal da secundária voltando, a equipe jogou muito bem. O Seahawks não fez basicamente nada no primeiro tempo, e o Tampa Bay Buccaneers conseguiu ali 2 touchdowns, né? Ainda teve um field goal que eles erraram, não lembro se foi um field goal, foi 52 jardas, o gramado não estava tão bom, né? O gramado estava muito fofo. A gente teve até alguns jogadores que trocaram de trava baixa para trava alta durante a partida, mas no segundo tempo a gente voltou a ver um pouco do ataque do Tampa Bay Buccaneers dos outros jogos, né? Eles até conseguiram mover a bola, né? Mas não conseguiram fechar os drives, né? Teve interceptação lançada pelo Fournette, depois eles conseguiram um touchdown, depois teve uma interceptação lançada pelo próprio Tom Brady, né? Um passe ruim, foi interceptado pelo Barton e foi básico. Ele tinha que colocar a bola por cima do linebacker antes de chegar no safety, né? O Mike Evans cortou ali. Ele fez muito essa jogada com o Gronk. Ele fez com o Mike Evans, só que a bola ficou um pouco curta, ele não botou ar o suficiente. E eu acho também que não tinha um espaço tão grande entre o linebacker e o safety, então não sei se o risco ali era bem grande, mas enfim, eles lançaram a interceptação. O Seahawks aproveitou e conseguiu touchdown numa 4ª-1, uma jogada bem ousada, né? 4ª-1, você normalmente, o ideal é procurar um passe ali intermediário, uma corrida de repente, para conseguir o first down. O Geno Smith não, ele arriscou uma bola ali de 19 jardas pro Marquise Goodwin, que fez uma grande interceptação, uma grande recepção. Foi um grau de dificuldade muito grande. Foi, assim, não deveria ter sido essa chamada. Deu certo, mas não deveria ter sido touchdown. Aí corta a vantagem ali para 21-16. Mas depois o Tampa Bay Buccaneers gasta o relógio, vence a partida. Bom pro Tampa Bay Buccaneers, que vence a segunda consecutiva, né? A gente vai falar na segunda parte sobre a classificação, né? Mas é uma vitória importante para a equipe. E do lado do Seahawks, a defesa foi um pouco empurrada, né, por esse ataque do Tampa Bay Buccaneers, que não vinha muito bem, o time que vinha correndo com a bola vinha correndo pouco e de forma ineficiente, né? Foram 419 jardas totais para a equipe, 161 só pelo chão, né, que disparada a maior marca da equipe na temporada. E chama a atenção que não foi o Leonard Fournette, né, que teve a maior parte delas, né? O Rachaad White
ele foi o running back titular. Eles dividiram bastante, né? O Leonard Fournette e o calouro Rachaad White, que vinha sendo usado mais em situação de passe, mas o Rachaad White foi o primeiro running back a entrar em campo e teve mais carregadas, né? Teve 22 para 105 jardas, contra 14 do Leonard Fournette para 57 jardas e um touchdown, né? Nenhum dos dois foi muito acionado no ataque aéreo, né? O Rachaad White não teve nenhuma recepção, o Fournette teve apenas uma para 1 jarda, mas a gente viu essa linha ofensiva jogar melhor ali no interior, que os tackles não tem sido problema, tem sido problema no interior, mas hoje eles jogaram bem, empurraram bastante ali os Seahawks, e o Tom Brady jogou bem, né? A interceptação foi ruim, claro, não é ápice Tom Brady, mas não é o... A gente começa a ver algum ritmo aí, né? Um ponto até que eu vi, não lembro quem foi no Twitter que destacou, então peço desculpas, mas a gente viu o Tom Brady segurando um pouquinho mais a bola, né? E normalmente isso não é bom, mas esperando um pouco mais as jogadas se desenvolverem, não só tudo passe rápido, que requer muito timing, né? O cara tá certo ali no milímetro certo ali para receber, então o ataque funcionou melhor. Tom Brady teve 22 de 29 passes, 258 jardas, 2 touchdowns, 1 interceptação, não foi pressionado. E foi uma coisa que eu falei no podcast exclusivo para apoiadores da terça-feira retrasada, se eu não me engano, que a gente falou sobre os problemas do Tampa Bay Buccaneers e do Green Bay Packers, né, do Tom Brady e do Aaron Rodgers, e o quarterback ruim, né, que você deve seguir no Twitter também, um bom follow. E a gente debateu, né, sobre... Um dos tópicos foi quem que a gente acreditaria mais se encontrando ao longo da temporada. E o meu palpite foi o Tom Brady. Não o Tom Brady em si, mas o Tampa Bay Buccaneers. Porque eu via mais talento nessa equipe, né? O Rams e o Packers, eles têm problemas aí de falta de talento. O Tampa Bay Buccaneers, o talento tá lá, apesar de ser todo mundo um pouco mais velho, um pouco mais lento, mas poderia jogar melhor pelo personnel que tem no ataque. Então a gente começou a ver alguns sinais positivos. Ainda é longe do ideal, 21 pontos, a defesa do Seahawks não é das melhores, mas começa a ver alguns sinais positivos ali, suficiente para acreditar. E você, torcedor dos Bucks, sabe, torcedor de qualquer time, né, sabe que quando você começa a acreditar que é o problema. E do lado do Seahawks, nada funcionou no primeiro tempo, nada. O segundo tempo foi melhor ali já no modo desespero, a equipe não conseguiu correr com a bola e demorou até a conexão com o Tyler Lockett, com o DK Metcalf começar a aparecer mais consistentemente. Não foi o melhor jogo do Geno Smith, que até terminou com... Ele teve um segundo tempo bom, né? Mas é aquilo, né? O Geno Smith, se grandes quarterbacks com uma década de bons desempenhos às vezes tem jogos ruins, o Geno Smith vai ter também, né? Ele tem uma década de desempenhos péssimos ao longo da carreira, né? Então, esse ano tem sido um ponto fora da curva, mas você ter um primeiro tempo ruim, voltar e ter um segundo tempo bom e quase levar o seu time ali a virada, chegou perto ali, é positivo, né? O quarterback conseguir se recuperar. Então, no geral, dá pra... O Geno Smith recebe uma nota aí que dá pra passar de ano. Vamos passar agora para os jogos do segundo horário. Antes, eu gostaria de lembrar que o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog, um dos principais sites de apostas do mundo. Crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição. É mais uma forma de você ajudar aqui o podcast e de apostar num site que tem uma variedade absurda de apostas de tudo. Futebol, basquete, NFL, todo esporte que você pode imaginar tem lá. E quando eu falo de odds aqui, sempre são do Bodog. Então, se eu falar alguma que você gosta, vai lá e aposta. Crie sua conta lá com o link. Primeiro depósito tem bônus de 100% em depósitos de até R$120. Claro que fica sujeito às regras lá do primeiro depósito. Então, vai lá, se torne um Bodogger. Dito isso, vamos começar por Green Bay Packers e Dallas Cowboys, mais um grande jogo desse domingo. Os Packers venceram pelo placar de 31-28, um jogo no qual basicamente a gente teve sequências ali de 14 pontos, 2 touchdowns. A gente teve Cowboys e Packers combinando para 4 touchdowns no segundo quarto.
terceiro quarto, os Cowboys abriram uma boa vantagem ali, entraram no último quarto vencendo por 28-14, mas aí foi a vez dos Packers fazerem mais 2 touchdowns, empataram o jogo e na prorrogação levaram a partida depois de uma decisão polêmica ali do Mike McCarthy de tentar uma conversão de quarta descida na linha de 35 do campo de ataque, uma 4ª-3. Ali seria um field goal de 52 jardas, que é um field goal longo, ainda mais se tratando de um estádio aberto, né, como o Lambeau Field. A equipe tem um kicker muito bom, né, que é o Brett Mahan, que tem uma perna muito forte, mas o Mike McCarthy resolveu ir para a quarta descida, não conseguiu. Os Packers recuperaram a bola, chutaram um field goal de 28 jardas, venceram o jogo. Sobre a decisão, eu não tenho problema com essa decisão. Foi você deixar ali para você chutar um field goal de 52 jardas é um risco, é um chute difícil, e ali mesmo que você converta o chute, você acerte, os Packers ainda podem marchar e tentar um field goal ou um touchdown para vencer, um field goal para empatar ou um touchdown para vencer o jogo. Se você arrisca, você pode continuar tentando avançar para chutar um field goal mais curto, ou um touchdown e vencer o jogo, né? Porque os Cowboys receberam a bola, então se o time que recebe a bola faz o touchdown, acaba o jogo. Então eu não tenho problema quanto a essa decisão. Acabou não sendo convertida, né? E vai ser tópico, porque eu faço essa comparação, né? Quando acaba a rodada do Brasileirão, os programas de esporte ficam lá debatendo decisão da arbitragem, né? Quando acaba a rodada da NFL, a gente fica aqui debatendo decisão de quarta descida, né? E normalmente as que repercutem mais são essas que acabam não sendo convertidas, né? Porque tem um monte de quarta descida que é convertida, que ajuda os times a vencerem, que não vira polêmica. Mas não tem problema quanto a essa decisão. Os Packers saem com uma vitória. Assim, não dá para subestimar o quão grande foi essa vitória para a equipe que vinha de 5 derrotas consecutivas pela primeira vez desde 2008. Pegou um time dos Cowboys que vinha muito bem, um time que tem uma das melhores defesas da NFL, tem o cara que é franco favorito para Defensive Player of the Year, que é o Micah Parsons. O Green Bay Packers teve um plano de jogo bem conservador, né? E eu sinto que muita gente vai olhar aqui pro box score, né, depois da partida e vai falar que o Matt LaFleur encontrou algo e tal, que tem que ser isso mesmo. Mas esse plano conservador colocou os Packers perdendo por 2 touchdowns no final da partida, né? E no último quarto. Quando a equipe precisou voltar, foi passando a bola, né? Porque você não pode correr com a bola no último quarto, perdendo por 2 touchdowns, né? Você precisa preservar o relógio. E eu entendo o plano do Matt LaFleur, que é proteger um pouco mais o Aaron Rodgers, né, de erros que ele vem cometendo, né? Ele vem lançando muitas interceptações, que é bem atípico aí do Aaron Rodgers, mas a equipe acaba indo muito para punch, acaba se vendo em terceiras descidas longas e ao mesmo tempo não era sustentável em 3 downs o Aaron Rodgers ficar lá sambando dentro do pocket sem encontrar ninguém, né? Eu acho que um desenvolvimento muito interessante desse jogo é o Christian Watson. 4 recepções, 107 jardas, 3 touchdowns, né? Um de 58 jardas e o outro de 39. Ele precisa... O Packers precisa desse cara que estique o campo e ele tem que ser esse cara, uma escolha alta, segunda rodada, precisa ser esse cara. Então, acho que tem pontos para ficar otimista, mas também tem que reconhecer que foi um jogo que a equipe entrou com um plano muito mais conservador do que fará na maioria dos jogos, né? Principalmente se você pensar que esse time pode chegar em algum lugar, né? O que eu não sei, né? Assim, é o Aaron Rodgers. É o Green Bay Packers, uma das franquias mais pesadas da NFL, mas eu não saio tão otimista desse jogo. Eu quero ver mais, você não vai vencer, você não vai se reencontrar na temporada. Acho que nem reencontrar é a palavra, né? Porque o time nunca se encontrou. Você não vai se encontrar na temporada com o Aaron Rodgers lançando 20 bolas, né? Acho que um jogo extremamente equilibrado, decidido na prorrogação.
Do lado do Dallas Cowboys, um jogo bem ruim do Dak Prescott, 2 interceptações que não tem muita justificativa. O CeeDee Lamb jogou muito bem, mas precisa de um pouco mais de consistência do Dak, né? Ele que jogou bem na última rodada, né? Quer dizer, na última rodada dos Cowboys, né? Que os Cowboys vêm de semana de folga, né? Ele jogou bem contra o Chicago Bears. Tony Pollard foi muito bem também, né? Mas a defesa, ela é muito melhor contra o passe do que contra o jogo terrestre. Passa muito pelo Packers ter corrido tanto com a bola, mas é aquela diferença, né? A diferença do valor de correr com a bola e passar com a bola, né? Passar a bola é muito mais eficiente, vai conquistar mais jardas e, consequentemente, mais pontos. Os Cowboys meio que dão o jogo terrestre pra você, né? Sabendo que eles investem ali, eles têm o melhor pass rush da NFL hoje, que é o Micah Parsons. Tem uma secundária muito boa. E a diferença desse jogo foi basicamente que o Christian Watson conseguiu se desmarcar ali para 2 touchdowns longos, né? Essa é a grande diferença, né? Foram as 39 corridas para 207 jardas, não foram jogos bons do Aaron Jones e do A.J. Dillon. Quem fez a diferença nesse jogo foi o Christian Watson, né? E ele continuar sendo esse Christian Watson é a chave pro Green Bay Packers. Las Vegas Raiders 20, Indianapolis Colts 25. Os Colts voltam a vencer na estreia do Jeff Saturday, mas mais importante, o Las Vegas Raiders perde para um time treinado por um cara que o último jogo dele como treinador foi num time de high school. Cara que nunca foi treinador no college, nunca foi treinador na NFL. Eu não tô falando nunca foi head coach, nunca foi treinador assistente nem nada. E pior, o último jogo do Jeff Saturday como head coach num time de colégio, ele perdeu. E agora ele venceu. É completamente bizarro. E o Josh McDaniels tá sendo um desastre completo. O que impede a demissão dele, na minha opinião, é que ele assinou um contrato. E se ele é demitido, ele precisa receber esse valor de forma integral. E eu não acho que os Raiders vão querer já admitir esse erro tão cedo. Pode ser que você esteja escutando e já tenha sido demitido, né? Nunca se sabe. Mas a família dona dos Raiders, né? O Mark Davis, que é basicamente o dono. Na verdade é a mãe dele, né? Mas a mãe dele é muito idosa. E o Mark Davis é o dono. Supostamente, porque é difícil saber com certeza, né? Mas supostamente é o dono menos rico dos Raiders, né? Eu lembro até que tinha uma questão quando a equipe trocou o Khalil Mack. Parte do motivo para a equipe trocar o Khalil Mack é porque eles não queriam dar o contrato pro jogador, porque quando você dá um mega contrato para um jogador na NFL, e vamos supor, tem 50 milhões garantidos, você tem que pegar 50 milhões de dólares e botar numa conta. E essa conta é justamente para guardar esse dinheiro pro jogador, quando ele tiver que receber, ele vai recebendo. É uma regra um tanto quanto arcaica, e aí a especulação era que o Mark Davis seria um golpe duro nas finanças dele ter que colocar esse dinheiro separado, né? Então, ele já gastou muito dinheiro com o John Gruden, que acho que a forma como foi, né? O John Gruden acabou pedindo demissão, ele não teve que, creio eu, que não teve que pagar tudo, né? Mas, enfim, eu acho que é isso que separa o Josh McDaniels de uma demissão. O Derek Carr deu uma entrevista depois do jogo arrasado e tá perto de coringar o Derek Carr, né? Fica de olho aí porque ele tá perto de coringar, muito chateado, ele falando sobre a gente se esforça tanto e tanto que a gente trabalha e acontece isso e tal, e mais uma vez a equipe chega a estar liderando e leva a virada. Do lado dos Colts, eu acho que tem muito mais a ver com o retorno do Matt Ryan. Acho não. Tem muito mais a ver com o retorno do Matt Ryan do que a saída do Frank Reich e a chegada do Jeff Saturday. O Sam Ehlinger não é bom o suficiente para jogar na NFL. Jonathan Taylor também voltou a ter uma carga grande, né? Ele vinha lidando com os probleminhas físicos e tal, e desfalcou a equipe ali em alguns jogos. Ele já tinha voltado no jogo contra o Commanders, né? E aí na semana passada não jogou.
Agora ele volta e tem o Matt Ryan, e até a linha ofensiva joga um pouco melhor. Parte é a defesa dos Raiders muito ruim, parte eu acho que a linha ofensiva jogando melhor porque tem um quarterback melhor ali, né? Não que viesse jogando muito bem com o Matt Ryan, porque a tendência é o pessoal falar, pô, o Jeff Saturday jogava na linha ofensiva, a linha ofensiva jogou melhor, logo Jeff Saturday é o responsável, né? Mas não tem nada que ele possa fazer que, assim, em dias, porque ele chegou no início da semana passada lá, o que ele vai fazer, o que ele pode ter feito que faz a linha ofensiva ter cedido apenas um sec e ter impulsionado o jogo terrestre a 207 jardas, né? Não tem nenhuma mudança. Jogou melhor porque enfrentou um time muito, muito ruim, em crise, e um quarterback que é melhor que o Sam Ehlinger, né? Sabe se proteger um pouco melhor que o Sam Ehlinger. Mas é isso. Colts pensando em 2023, mas pensando em 2023, vencer esse jogo não é bom. E do lado dos Raiders, crise total, deflagrada. E eu tava conversando com um amigo meu. Acho que o Josh McDaniels tem feito um trabalho pior do que o Nathaniel Hackett. Pense nisso. Os dois são desastrosos. Mas acho que o Josh McDaniels é ainda pior. Eu achei que, depois de tanto tempo, ele faria um trabalho melhor do que a da primeira vez. Mas ele tá sendo tão ruim quanto, ou de repente, até pior. Vamos encerrar agora essa primeira parte aqui. Não deixe de escutar a segunda parte. Eu vou falar do Sunday Night Football. A gente vai falar sobre confrontos dos playoffs nesse momento. Que eu não vejo a hora de chegar o Playoff Machine da ESPN pra gente começar a fazer simulações e tal. E vamos falar também já da semana 11. Mas vamos falar agora de Los Angeles Rams e Arizona Cardinals rapidinho. Cardinals 27, Rams 17. Um jogo de dois quarterbacks reservas, né? John Wolford contra Colt McCoy. O Kyler Murray, ele sofreu uma lesão na coxa, era dúvida até o aquecimento ali do Arizona Cardinals e acabou sendo substituído pelo Colt McCoy, né? O Colt McCoy começou a partida e o Matthew Stafford não foi liberado do protocolo de concussões. Então John Wolford entrou em campo e aquele famoso ruim com ele, pior sem ele, é exatamente o que aconteceu com o Los Angeles Rams. A equipe péssima, desastre de temporada, que inferno que não chega ao fim. Não tem... É aquilo que eu falei quando eu tava falando do Buccaneers, né? Não tem caminho para esse time melhorar sem uma injeção de talento, né? E você não tem como fazer essa injeção de talento no meio da temporada, né? E principalmente depois do fim da janela de trocas. Então vai ser esse desastre mesmo, né? A gente viu o Cooper Kupp tendo 3 recepções para menos uma jarda. Cooper Kupp. E ainda torceu ali. Parecia que tinha destruído a perna dele, né? Mas ele voltou pro jogo depois. Não sei por que ele voltou. Ele torceu o tornozelo, jogou no final do jogo, um jogo já decidido. E o Sean McVay insiste no erro. Assim, John Wolford, ok, pra quarterback reserva, né? Mas um touchdown, uma interceptação, 202 jardas, 5,9 jardas por tentativa. Não é muito diferente do que o Stafford, né? E o jogo terrestre não existe, a ofensiva não existe. E a defesa cedeu 27 pontos pro ataque do Colt McCoy, né? E o Colt McCoy, assim, eu acho ele um bom reserva. Você precisa dele por 2 jogos, ele vai bem, né? O problema é quando chega o terceiro, o quarto, a gente viu isso na temporada passada. Mas ele é um quarterback profissional. A gente viu, por exemplo, o AJ Green ter uma recepção bonita para touchdown, né? O cadáver do AJ Green. Rondale Moore também teve uma recepção muito bonita, 9 recepções, 94 jardas. DeAndre Hopkins, 10 recepções, 98 jardas. Você perde um pouco do improviso do Kyler Murray, mas o Colt McCoy é um cara experiente, é um cara que sabe onde ir com a bola na hora certa. Ele pode não ter o braço do Kyler Murray, né? Mas ele vai tomar menos decisões erradas do que o Kyler Murray. Mas ainda assim, 2 times que não estão indo em lugar nenhum. Acho que essa derrota enterra de vez os Rams. Os Cardinals matematicamente... Os dois estão vivos matematicamente, né? Mas os Cardinals saem um pouco mais vivos matematicamente, mas também não vão a lugar nenhum. A NFC Oeste é uma corrida entre 2 times. Então é isso, pessoal. A gente se fala agora na segunda parte. Até lá. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-rodada, segunda parte do tradicional programa de domingo, passando por todas as partidas
grande dia de futebol americano que foi o domingo da semana 10 da NFL. Se você ainda não escutou a primeira parte, vai lá e escuta. Eu falei sobre os jogos das 2 primeiras janelas de horário e o jogo mais cedo de 11h30, que foi lá na Alemanha. Agora eu vou falar sobre o Sunday Night Football. Vou passar pela classificação, cenário dos playoffs atual e também já olhar um pouco para a semana 11 da NFL. Tá passando rápido, eu sei. Lembretes, me segue lá no Instagram, @cara dos esportes, mesmo @ do Twitter. Tô querendo dar um gás lá, então me dá essa força. Se você escuta no Spotify ou no Apple Podcast, deixa 5 estrelas, porque ajuda a subir nos rankings. Programa de apoiadores, já falei várias vezes, link tá na descrição, pensa com carinho. Bodog, parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Dados recados, vamos falar do Sunday Night Football. 49ers venceu por 22-16, um jogo que o Chargers teve um drive bom, que foi o primeiro drive do jogo. Rendeu até tweet do Casimiro, eu vi que ele tweetou sobre... Foi logo, depois eu recebi a notificação da live dele, né? Então ele não deve ter assistido ao jogo todo, mas teve um passe legal do Justin Herbert, bonito pro DeAndre Carter, 32 jardas, touchdown, e depois nenhum outro grande momento do ataque dos Chargers. Chutaram ali alguns field goals, 3 field goals para ser mais exato, mas as campanhas no segundo tempo foram punch, turnover on downs, interceptação. O ataque morreu no segundo tempo, e méritos também para a defesa do 49ers, né, que voltou muito... Assim, depois do primeiro drive, ela anulou, a secundária anulou esse corpo de wide receivers dos Chargers, que é formado por jogadores de special teams, de practice squad em outros times, e a equipe também não tem um jogo terrestre consistente, e é isso. É o ataque dos Chargers há mais de um mês, né, com o Keenan Allen, Mike Williams lidando com lesões. Eu vi um tweet muito bom do Eric Eager, né, que trabalhava no Pro Football Focus. Todos os fatores ao redor do Justin Herbert são justos. Por exemplo, a lesão na costela, play calling é ruim, lesões dos seus principais alvos, seus 2 principais alvos, né, Mike Williams e o Keenan Allen. Tudo isso você bota na conta, e ainda assim o resultado é o Justin Herbert, que é um quarterback que a gente projeta com um contrato de $50 milhões na próxima off-season, provavelmente, e ele não tem jogado como tal. Ele não tá fazendo um bom ano, mesmo você dando a nota ali, considerando esses fatores, né? Você dá um desconto aqui, um desconto aqui, um desconto aqui, um desconto aqui, ainda assim ele não tá fazendo um bom ano. Eu acho que ele é um grande quarterback. Pra mim, ele é um dos 5 melhores quarterbacks da NFL no geral. Ele é um dos quarterbacks fisicamente mais... tem mais ferramentas físicas na NFL. É ele, Mahomes e Josh Allen. Mas ele não tá tendo um ano que se espera, né? Os Chargers estão fazendo o melhor possível pra cercar ele? Não, mas ele não tá tendo um bom ano. Do lado dos 49ers, Jimmy Garoppolo jogou muito bem. Ele não teve passes para touchdown, mas ele teve um bom desempenho, principalmente em terceiras descidas. E assim, o Jimmy Garoppolo em terceiras descidas é um negócio espetacular, né? O meu amigo Tage Seth, lá do PFF, ele tweetou de 2019 para 2022, né? De 2019 para cá, o Jimmy Garoppolo é o segundo melhor quarterback da NFL em EPA por jogada em terceira descida. Ele é melhor que o Josh Allen, melhor que Aaron Rodgers, melhor do que o Joe Burrow, melhor que qualquer outro quarterback. E, sim, terceira descida, normalmente você pode falar se é um pouco sorte e tal, não sei o que, mas é uma amostra muito grande, né? Ele vai muito bem em terceira descida, ele tem bons alvos, sempre nesse período teve bons alvos, mas o Jimmy Garoppolo, eu acho que existe um meio termo, que ele sempre vai muito bem em estatística avançada, tipo EPA, né, que é a estimativa de pontos adicionado.
é uma estatística que eu uso muito, porque eu acho que ela se alinha muito bem com o desempenho de times, de ataques e tal. Tem um gap grande entre essas estatísticas avançadas e o pessoal que destrincha lá as imagens dos jogos e analisa, snap, o pessoal ali que do lado mais scout, do lado mais treinador e tal. Tem um gap grande. Ele tá em algum lugar no meio. Eu acho que pende um pouco mais pro lado das analytics. Ele tem sido um quarterback muito bom. Eu acho que a percepção dele nesses últimos anos é pior do que ele realmente é. Ele é fantástico? Não. Mas ele é um quarterback ele não foi passageiro, ele foi uma peça importante para esse time chegar no Super Bowl, né? Então, se o 49ers conseguiu chegar no Super Bowl com o Jimmy Garoppolo, eles podem ser campeões com o Jimmy Garoppolo. Você chegou no jogo. E aí, de você chegar no jogo para ser campeão, é um jogo. Então, ele foi muito bem. Um jogo que a equipe correu muito com a bola, mas não de forma eficiente. Teve 3,8 jardas por tentativa. O Christian McCaffrey não teve um bom jogo. Ele teve 14 carregadas para 38 jardas, um touchdown. Quem correu melhor foi o Elijah Mitchell, 18 carregadas para 89 jardas. O Christian McCaffrey foi mais acionado ali como recebedor, né? 4 recepções para 39 jardas, mas se pagou tudo aquilo ali pro Christian McCaffrey ser um running back de terceira descida, não existe, né? Gosto desse time do 49ers. A NFC tá começando a ter um grupo ali que forma a elite, eu acho que é claramente Philadelphia Eagles, Dallas Cowboys, Minnesota Vikings e San Francisco 49ers. O Giants um pouco abaixo. Tampa Bay Buccaneers é uma incógnita. Seattle Seahawks deixou um gosto ruim na boca. Ainda acho que também não são confiáveis o suficiente para colocar nesse primeiro grupo. Mas o 49ers certamente está nesse grupo. É um dos times que despontam ali como favorito para representar a NFC no Super Bowl. E do lado dos Chargers, eles precisam que o Keenan Allen e o Mike Williams voltem. Eles precisam usar o Justin Herbert como o quarterback que ele é, né? Um quarterback que, sim, mesmo com esses problemas aí de falta de talento ao redor dele, ele poderia arriscar mais passes longos, né? Ele teve 196 jardas em 35 tentativas, né? Que é até difícil de fazer na NFL. Então gostaria de vê-lo soltando o braço. Eu achei que a defesa dos Chargers foi relativamente bem, mas teve um pouco de dificuldade para sair de campo em terceiras descidas, né? Como eu falei, o Jimmy Garoppolo foi muito bem nesse setor. 387 jardas totais pro 49ers, 238 pro Chargers, 10 first downs a mais pro 49ers. Teve um time que claramente melhor do que o outro. A vantagem do 49ers em campo eu achei que foi maior do que 6 pontos. Vamos passar agora para a classificação após esse domingo. Eu vou passar também pelo cenário dos playoffs, mas vamos divisão por divisão primeiro. AFC Leste, assim como todo mundo esperava, Miami Dolphins 7-3, New York Jets 6-3, Buffalo Bills 6-3, terceiro colocado na divisão, New England Patriots 5-4, AFC Norte, Baltimore Ravens 6-3, Cincinnati Bengals 5-4, Cleveland Browns 3-6, Pittsburgh Steelers 3-6, AFC Sul, Tennessee Titans 6-3, Indianapolis Colts 4-5-1, Jacksonville Jaguars 3-7, Houston Texans 1-7-1. Humor, quinta série. AFC Oeste, Kansas City Chiefs 7-2, Los Angeles Chargers 5-4, Denver Broncos 3-6, Las Vegas Raiders 2-7. Os playoffs na AFC ficariam da seguinte forma. Deixa eu abrir aqui. A gente teria Miami Dolphins contra New England Patriots, jogo em Miami. Os Titans recebendo o Buffalo Bills. O Baltimore Ravens recebendo o New York Jets. Kansas City Chiefs ficaria com a seed número 1. Chargers ficariam de fora. Bengals ficariam de fora. Que
seria ali bem ruim para essas duas equipes, né? Duas equipes que tinham aspirações, né? Então, esse é o cenário da AFC. Na NFC, a gente ainda tem Eagles e Commanders jogando nessa segunda-feira, mas nesse momento a gente tem Eagles 8-0 na NFC Leste, New York Giants 7-2, Dallas Cowboys 6-3 e Washington Commanders 4-5. Na NFC Norte, Minnesota Vikings 8-1, Green Bay Packers 4-6, Detroit Lions 3-6, Chicago Bears 3-7, NFC Sul, Buccaneers 5-5, Falcons 4-6, Panthers 3-7, Saints 3-7. Na NFC Oeste temos Seahawks 6-4, 49ers 5-4, Arizona Cardinals 4-6, Los Angeles Rams 3-6. Os playoffs da NFC são os seguintes: Minnesota Vikings receberia o 49ers, o Seattle Seahawks receberia o Dallas Cowboys e o Tampa Bay Buccaneers receberia o New York Giants. E eu ia querer muito ver Tom Brady mais uma vez contra o New York Giants nos playoffs. Aí o meu lado clubista ia aflorar bastante. Philadelphia Eagles folgaria no Wild Card, né, com a melhor campanha. A gente teria Green Bay Packers fora dos playoffs. Obviamente Los Angeles Rams também, né, os New Orleans Saints e tal. Mas Green Bay Packers, eu ainda acho que eles... Eu acho que eles conseguem uma vaga, né? O foda é você pensar quem que eles vão tirar, né? Porque... basicamente são os 7 melhores times da NFC nesse momento que estão lá, né? Eles teriam que ultrapassar... Eagles tá lá dentro, Vikings tá lá dentro... O próprio Tampa Bay Buccaneers, né? Porque a divisão é tão ruim que eu acho difícil eles não vencerem a divisão. Eles teriam que contar com uma queda dos Giants ou dos Cowboys e uma queda do Seahawks ou do 49ers, né? Para eles chegarem lá. Não é simples o caminho. Eles estão 3 jogos atrás dos Giants, 2 jogos atrás dos Cowboys, 1 jogo atrás do 49ers, 2 jogos atrás do Seahawks. É um caminho complicado pro Green Bay Packers, né? Vai precisar remar bastante. Tem bastante jogo ainda, né? O Packers joga ainda 7 vezes, desculpa, mas é um caminho complicado pela frente. Vamos passar agora para o mini preview da semana 11, já até me enrolei com os números, semana 11 da NFL. Vou passar pelas odds aqui no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta utilizando o meu link. Vamos começar pelo jogo da quinta-feira. Se eu não passar por algum jogo é porque não tem linha ainda. Jogo da quinta-feira, Green Bay Packers contra Tennessee Titans. Vai ser um jogo duro de assistir. Packers, jogo em Green Bay. Vitória dos Packers pagando 1,74. Dos Titans 2,15. Total 41 pontos. Packers menos 2,5. Eu iria aqui de Packers menos 2,5. Né? Eles jogaram relativamente bem. As ressalvas, né? Relativamente bem contra o Dallas Cowboys. Titans é um time que tem bastante dificuldade para pontuar. Então eu iria de Packers aqui, mas não espero que seja um grande jogo, não. Agora já para os jogos de domingo, começar com Baltimore Ravens contra Carolina Panthers. O jogo é em Baltimore. Vitória dos Ravens está pagando 1,13 no Bodog, 6,0 a vitória do Carolina Panthers, total 44, Ravens menos 12,5. Gosto de Panthers mais de 12,5, porque é muito ponto. E esse time dos Ravens tem problemas no ataque, né? A gente ainda tem que ver o status do Mark Andrews. Rashad Bateman provavelmente não joga. É muito ponto, 12,5 pontos. Você pode perder aí por, sei lá, 27 a 15, 27 a 17, que os Panthers cobrem, né? Então eu gosto desse Panthers aqui. 12,5. Atlanta Falcons contra Chicago Bears, o jogo em Atlanta. Vitória dos Falcons pagando 1,57, dos Bears 2,50, total 49, Falcons menos 3. Os Bears jogaram muito mal contra o... Não, jogaram muito mal. Vacilaram em momentos chaves ali contra o Detroit Lions. Eu ainda iria aqui de Chicago Bears. A linha tá andando na direção do Falcons, na verdade. Mas eu pegaria esse Bears mais 3, pegaria aqui vitória direta.
Porque, assim, Bears teve a pick six e teve o extra point errado do Cairo, né? Que foram 2 lances aí que você inverte. Um deles, e eles provavelmente vencem o jogo. Né? Então, não tô tão preocupado assim quanto aos Bears, não. Buffalo Bills contra Cleveland Browns, o jogo em Buffalo, vitória dos Bills pagando 1,27, dos Browns 3,85, total 47,5, Bills menos 9. Uma que eu gosto aqui, Bills menos 9, total 47,5, paga 3,64. Acho que é um jogo que vai ter muitos pontos, a defesa do Cleveland Browns é muito ruim, e acho que os Bills vêm para um jogo ali de querer se provar, né? Querer mostrar que foi uma turbulência, uns acidentes ali de percurso. Eles vêm de 2 derrotas consecutivas, né? Para os Jets e para os Vikings. Acho que eles vêm com essa motivação e um pouco pressionados, porque estão um jogo atrás do Kansas City Chiefs. A gente sabe a importância dessa folga, né, dessa seed número 1 e poder jogar em casa durante os playoffs. Então acho que é um jogo que os Bills vêm para atropelar. New York Giants contra Detroit Lions, vitória dos Giants tá pagando 1,50, dos Lions 2,70, total 46, Giants menos 3,5. Interessante, acho que a linha tá bem onde deveria estar. Os Giants correm muito bem com a bola. Os Lions têm dificuldade para parar o jogo terrestre. Acho que esse vai ser um ponto importante. Ao mesmo tempo que eu acho que os Giants terão bastante dificuldade com o Amon-Ra St. Brown. Acho que eu iria aqui de Lions mais 3,5, né? Até para pegar os pontos. Porque eu não tenho. Para mim são 2 times bem equilibrados. Giants e Lions. Por mais que a campanha seja bem diferente. New England Patriots contra New York Jets. Patriots são favoritos, pagando 1,54 no Bodog. 2,60 a vitória dos Jets, total 39, Patriots menos 3,5. Bailey Zappi ou Mac Jones? Vou ver uma definição sobre isso, que aí eu digo meu palpite, mas brincadeiras à parte. Os Jets venceram, né, o New England Patriots no primeiro confronto entre as equipes. Aliás, os Jets eles tiveram semana de folga, né, agora na semana 10, e agora eles voltam a jogar contra os Patriots, que foi o rival da semana 8, não, semana 9, semana 8. Patriots vão um gostinho ali na boca, gosto ruim do primeiro jogo. A defesa dos Jets vem sendo espetacular e eu tenho uma dificuldade para ver esse ataque dos Patriots pontuando, né? Por isso que eu acho que a gente pode acabar vendo o Bailey Zappi. Mas aqui eu iria de Jets, eu gosto desse Jets 2,60. E o total eu iria de under aqui, vamos ver, Jets menos de 39, paga 4,96. Eu gosto dessas odds. Denver Broncos contra Las Vegas Raiders, jogo da crise. 2 times ali nadando no meio da crise ali, dentro da lama, buscando ali levantar a cabeça e respirar um pouco. Jogo em Denver e os Broncos são favoritos, vitória deles está pagando 1,66, dos Raiders 2,30, total 42 pontos. Broncos menos 3. Eu, sinceramente, eu acho que eu iria de Broncos aqui, porque eles têm sido um pouquinho menos desastrosos que os Raiders, mas os 2 times têm sido desastrosos e tem outros jogos para você apostar. Não, guarda seu dinheiro, aposta em outro jogo, por favor. Para encerrar, não tem esse é o último jogo que tem disponível aqui nesse momento. Tô gravando aqui 2 da manhã, então tem algumas lesões e tal, que aí às vezes eles seguram alguns jogos antes de soltar a linha. Mas Minnesota Vikings contra Dallas Cowboys, o jogo é em Minnesota, vitória dos Vikings 2,5, dos Cowboys 1,80, total 47,5. Cowboys são favoritos, jogando fora de casa. Assim, a gente não quer dar só levar em consideração o que aconteceu na semana que terminou agora, né? Na rodada que terminou agora. Os Cowboys vinham sendo um time melhor que o Minnesota Vikings, né? Mas jogo em Minnesota, né? Então eu gostaria de pegar os Vikings mais 2 e creio eu
que essa linha vai andar, vai... Não sei se vai chegar a virar, né? Mas pelo menos Vikings mais um, Cowboys menos um. De repente fica o chamado pick'em, né? Quando os dois times eles vêm no meio, sem handicap, né? Então fica ali, você só pode apostar no quem vai vencer. Mas também não correria aqui, não. Não acho que é uma questão de... eles erraram e tal, não sei o quê. É o que eu falei. Não dá pra levar em consideração só o que aconteceu no jogo mais recente, né? Tem toda a temporada aí de informação. Então são esses os jogos que estão aqui no site já. Vai ter o preview completo na quarta-feira aqui no podcast Cara dos Esportes. Tem o programa de amanhã, terça-feira, que a gente vai debater sobre NFL. Tem o programa de quinta-feira sobre NBA. Programa de sexta-feira sobre o Thursday Night Football. Então o conteúdo não falta. Amigos, muito obrigado a todos que escutaram. Não deixem de me seguir lá no Instagram, deixar 5 estrelas, indicar para um amigo o podcast. Então é isso, até a próxima, tchau.